Então vamos lá, turma. Temos aí um módulo fotovoltaico, controlador de carga, a bateria, o inversor, né? E vamos selecionar eles agora. Tá? O primeiro que a gente vai selecionar aqui é o módulo fotovoltaico. Comercialmente, o que a gente tem disponível, tá, é um módulo de 50 watts da Alt-I. É um módulo de 50 watts de 36 células. Vocês vão encontrar aí no mercado módulos de 36 células, 60 células, 72 células. Tá? Esse daqui é um módulo de 36 células, com saída aí de tensão em máxima potência de 18 volts. Como vocês podem observar bem aqui, turma. Tá? E nessa foto aqui vocês estão observando, na realidade, dois módulos, tá ok? No nosso experimento a gente vai trabalhar com um desses módulos, tá bom, turma? Um dele basta. Se a gente trabalhar com dois, certo? A gente pode sobrecarregar o controlador de carga, porque não é necessário. Para a nossa dimensão, para o que a gente dimensionou, para o nosso propósito, um módulo basta. A gente dimensionou lá 36 watts, tá? E 50 watts já está um pouco acima, está ótimo, tá? Perfeito. Vamos para o próximo passo agora. Selecionando agora o controlador de carga. O controlador de carga a gente seleciona ele através da corrente do controlador, certo? Então, nós vimos anteriormente aqui que a corrente máxima que esse módulo pode emitir é 3,03 ampere. É a corrente de curto-circuito desse módulo fotovoltaico, certo? A gente está observando bem aqui que o controlador se dá pelo fator de segurança de 25%, vezes o número de módulos em paralelo. A gente não está usando nenhum módulo em paralelo nesse exemplo, vezes a corrente de curto-circuito do módulo. Então é o fator de segurança vezes 1 vezes 3,03. Tá? Então temos aí o controlador de 3,78. Deu esse valor bem aqui. Então a gente arredonda para 4 ampere. Então selecionar um controlador de carga com capacidade de no mínimo 4 ampere. Pode ser um de 10 ampere? Pode. Pode ser um de 20 ampere? Não. Já está muito acima. Tá? Ele vai trabalhar muito abaixo da demanda dele. Tá ok? Tem que ser o controlador comercial mais próximo possível da nossa demanda. Entendido, turma? Existe aqui uma outra fórmula, tá? Que eu já vi bastante pessoal usar. Tá? A corrente do controlador é a potência do sistema fotovoltaico dividida pela tensão, né? Que é 50 watts dividido por 12 volts, que deu 4,16 ampere. Bom, eu não recomendo essa segunda fórmula, porque esse módulo ele emite aí 18 volts na realidade, tá? E não 12 volts, ok? Então, trabalhem aí com a primeira fórmula, tá? A não ser que vocês trabalhem com 18 volts, mas aí a corrente daria menor, certo? Invalidando assim a segunda fórmula, tá, turma? Trabalhe com a primeira fórmula, que é a corrente que trabalha aí com a corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico. Então nós vamos trabalhar com um controlador entre 4 e 10 ampere. Todo controlador de carga, pessoal, tá? Para sistema isolado, tem essa configuração que vocês estão vendo aqui ao lado. Tá muito parecido, tá? Bem aqui vocês têm um polo positivo e negativo, que está trabalhando em corrente contínua. Tá? Polo positivo e negativo para ligar a placa solar, certo? Polo positivo e negativo para ligar as baterias, ok? E o polo positivo e negativo para ligar aqui as cargas em corrente contínua. Tá? Muito importante, prestem atenção nisso. Quando nós formos ligar os equipamentos, nós ligamos primeiro as baterias. Sempre ligar primeiro
o banco de baterias no controlador de carga, ok? Depois, liga-se a placa solar, tá? Nunca liguem primeiro a placa solar, tá, turma? Vocês podem até perder o controlador de carga, ok? Liguem sempre primeiro as baterias, depois a placa solar e depois as cargas em corrente contínua. Outra observação muito importante: nunca ligarem o inversor aqui nessa saída, tá? É comum você ver algumas pessoas, alguns colegas ligarem o inversor de potência bem aqui, tá? Isso daqui pode danificar, queimar o controlador de carga. O inversor ele é ligado no banco de baterias e nós veremos como isso é feito, seja em sistema pequeno ou em sistema de grande porte isolado. Certo, turma? Seleção do inversor off-grid. Tá? Bem aqui nós temos o inversor de 600 watts, certo? Aqui temos o inversor de 150 watts da Rayonic. Esse também é Rayonic. Tá? E vejam só, né? Tem um lado aqui com a entrada em corrente contínua e a saída, certo? Em corrente alternada, claro, certo? É inversor. Então a potência do inversor ela tem que estar entre 0,7 vezes a potência do sistema fotovoltaico até 1,2 vezes a potência do sistema fotovoltaico. Então tem que estar entre 35 watt-pico e 60 watt-pico. Só que comercialmente a gente não vai encontrar inversor pequeno assim, turma. Então a gente vai pegar um inversor menor, o inversor comercial menor possível. Então esse inversor de 150 watt, tá? Mas eu encontrei um de 500 ou um de 1000, posso usar? O de 500 pode, até mesmo o de 1000. Só que aí tem um problema. Você vai estar trabalhando numa faixa muito baixa da capacidade do inversor. Ele pode nem dar partida, tá? Você corre esse risco. Entendido? Mas é possível, sim. Certo? Cablagem, tá? Ou bitola do cabo, né? Isso é muito importante, certo, turma? A escolha dos cabos. Lá na aula de dispositivos fotovoltaicos, mostrei para vocês que existe o cabo fotovoltaico que obrigatoriamente tem que ser usado entre os módulos fotovoltaicos e o controlador de carga. Obrigatoriamente, tá? Do controlador de carga para a bateria, da bateria para o inversor e do inversor para as cargas, pode ser o cabo elétrico comum, porque esse não pega sol e chuva. Tudo bem? Então vejam só, tá? Vou explicar essa fórmula aqui para vocês. A bitola do cabo, a BC, bitola do cabo, é 2 vezes o comprimento total do cabo em metros, vezes a corrente máxima a ser aplicada no cabo em ampere, dividido pela condutibilidade do condutor. Mais de 70% dos cabos são feitos de cobre, tá? Ou alumínio. Tá? Na maioria dos casos, 90% dos casos, você vai estar trabalhando com cobre. Tá? Bem aqui a condutibilidade do cobre é 56 e do alumínio é 32, certo? Vezes a tensão máxima de queda do cabo. Eu vou mostrar uma tabela para vocês com essa a tensão máxima admitida de queda. Vezes a tensão a ser aplicada no cabo. Tá bom, turma? Isso se entende aplicando. Então vamos lá. De acordo com essa norma, a IEC 60.364.7.712, os condutores fotovoltaicos, certo? A gente tem que trabalhar aí com a corrente máxima, o ISC do módulo,
tá? Sempre com a corrente de curto-circuito do módulo vezes o fator de segurança de 25%, 1,25, certo? As temperaturas, eles suportam hoje mais que 75 graus Celsius sem problema algum. E existem as quedas de tensão por trecho admitidas, tá? Que é o que mais importa para nós aqui. Tem esse cabo condutor a ser dimensionado aqui por trecho e a queda de tensão em porcentagem. Então, do módulo fotovoltaico, tá, até o controlador de carga, é admitido até 3% de perda. Ok? Se você for um pouco mais exigente, pode colocar 1%. Eu coloco 1% nos meus projetos. Do controlador de carga até o banco de baterias, 1%. Do banco de baterias até o inversor, 1%. Do controlador de cargas até as cargas em corrente contínua, 3% de queda de tensão, perdas, tá? Isso vem lá da segunda lei de Ohm, que nós vimos lá na revisão de circuitos elétricos. Do inversor autônomo até as cargas em corrente alternada, lá do nosso inversor de potência, 4%. Tá? Vamos ver aqui os exemplos aplicados, tá, turma? Vamos lá, turma. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo o cálculo de cablagem, o BC, a bitola do cabo, dos módulos fotovoltaicos para o controlador de carga, certo? Então, a gente quer calcular a bitola do cabo em milímetros quadrados, certo? Estamos trabalhando aqui com um comprimento total do cabo de 8 metros, lá do telhado, passar pelas vias da casa até chegar ao controlador de carga, vai dar 8 metros na nossa aplicação, no nosso exemplo, nosso experimento. A corrente máxima que vai passar por esse cabo vai ser a corrente de curto-circuito, 3,03 ampere vezes 1,25, que é o nosso fator de segurança de 25%. Isso vai dar 3,78 ampere. A tensão a ser aplicada no cabo é a tensão em máxima potência, que lá nos dados do módulo, basta voltar lá no slide, está no nosso material ilustrado também, é 18 volts em corrente contínua. Tá? De acordo com a nossa tabela do slide anterior, a máxima queda de tensão admitida é de 3%, ou 0,03 em notação decimal. A condutibilidade do condutor de cobre é 56. Então vamos logo jogar tudo isso na fórmula. Tá? Vai dar esses valores aqui e vai dar 2 milímetros quadrados. Só que tem o seguinte, turma. Pela BNT, pela NBR 5410, o valor mínimo de cablagem para cabos é de 2,5 milímetros quadrados. Tá? E sempre que vocês puderem trabalhar com 6 milímetros, trabalhem com 6 milímetros. Tá? Mas o valor comercial mais próximo nosso aqui é 4 milímetros quadrados. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá? Matematicamente deu 2 milímetros, mas comercialmente o que a gente vai encontrar, tá, de cabo fotovoltaico, tá, é o cabo de 4 milímetros quadrados. Então vamos trabalhar com este valor aqui, tá, turma? É o que comumente, mais facilmente vocês vão encontrar comercialmente, certo? Vamos para a próxima fase, que é a cablagem entre o controlador de carga e a bateria. Aqui a gente já tem que ter mais cuidado com relação à distância. Quanto menor a distância entre o controlador e as baterias, melhor, certo? Aqui já não é obrigatório trabalhar com cabo fotovoltaico. Você já pode trabalhar aí com cabo elétrico comum, mas com a observação de que não fique pegando sol e chuva, muito menos o controlador, mesmo que ele tenha uma certificação, um abrigo contra sol e chuva, que ele consiga aí admitir uma certificação IP68, IP67,
por exemplo, tá? Nunca é recomendável. Sempre é bom que ele tenha um abrigo aí das intempéries ambientais. Então, no nosso exemplo, a gente está trabalhando com um comprimento, um distanciamento de 3 metros do controlador de carga para as baterias. A corrente máxima é de 4 amperes. Lembrem lá que o nosso controlador é de 4 amperes. Tá? A gente está trabalhando com fator de segurança de 25%. Então, a corrente máxima que pode passar de 5 amperes, pode haver um pico de corrente. A tensão máxima a ser aplicada no cabo é de 12 volts. Lembrando que o controlador de carga ele faz uma regulagem de tensão, certo? Ele não vai aplicar os 18 volts do módulo fotovoltaico na bateria, senão vai queimar, vai danificar a bateria. Então ele vai aplicar entre 12 e 14.7, 14.5 volts na bateria. Então esses 12 volts aqui em corrente contínua é o valor médio. A queda máxima de tensão admitida no cabo é de 1% ou 0,01% em notação decimal. A condutibilidade do cobre a gente já conhece, é 56. Jogando isso aqui nos valores da equação, vai dar esse valor aqui de 4,46 milímetros quadrados. O valor comercial mais próximo, tá, desse cabo que a gente vai encontrar é o de 6 milímetros quadrados. Certo? Tanto no fotovoltaico quanto cabo elétrico comum, certo? Então trabalhem aí com 6 milímetros quadrados no mínimo, tá? Se puderem trabalhar com 10 milímetros, trabalhem com 10 milímetros. Agora vamos ver a cablagem das baterias para o inversor. Aqui, turma, mesma coisa também. Quanto menor for a distância dos cabos entre a bateria e o inversor, melhor, certo? E quanto maior for a bitola, melhor também, tá? Então, estamos trabalhando aí com um comprimento de 2 metros, certo? A potência é de 150 watts do inversor, dividido por 12 watts. Isso vai dar aí uma corrente de 12,5 amperes, que vai passar aí pelo fio condutor. A tensão a ser aplicada é de 12 volts, é a tensão do banco de baterias. A tensão máxima de queda admitida é de 1%, ou 0,01%. E a condutibilidade do condutor de cobre é 56. Jogando isso na fórmula, vai dar também os 5,58 milímetros quadrados, o valor mais próximo 6 milímetros quadrados, tá? Mas se puderem trabalhar com 10 milímetros quadrados, melhor, tá? Aí vem a seguinte questão: poxa, mas não encontrei um inversor de 150 watts. É difícil mesmo encontrar. Vocês vão encontrar de 500, 600 watts, até mesmo 1000 watts, tá? Então, se puderem trabalhar aí com um cabo com bitola de 10 milímetros, 16 milímetros, tá? Pode ser o cabo elétrico comum, melhor, turma. Tá? Posso falar aqui tranquilamente para vocês que existem aplicações de sistema fotovoltaico isolado que nós trabalhamos aí com cabos com bitolas de 40 milímetros quadrados para dar conta, certo? Isso não só entre a bateria e o inversor, mas sim entre todas as baterias que compõem o banco e entre o controlador de carga e bateria e inversor, certo, turma? Para não haver sobreaquecimento, pegar fogo, nada do tipo. Entendido, turma? Por fim, tá? Temos aqui o nosso mesmo gráfico, certo? Só que agora com os componentes, os dispositivos fotovoltaicos selecionados, turma. Aqui ao lado, tá? Temos aqui, olha, o nosso módulo fotovoltaico de 50 watt pico, 18 volts. Controlador de carga de 10 amperes, ok? Bitola, a bitola dos cabos, tá? De 4 milímetros quadrados. Vejam só a ligação aqui do módulo fotovoltaico. Vejam a ligação da bateria aqui, olha,
tá? Com bitola de 6 milímetros quadrados, conforme nós calculamos lá, era o valor comercial mais próximo. E veja aquilo que eu falei para vocês. Tá? O inversor, turma, nunca, jamais ligado como uma carga do controlador de carga, tá? Veja que ele está ligado em paralelo com o contato da bateria, tá bom? Nesse exemplo aqui, pessoal, nós trabalhamos com uma bateria de 70 ampere, 12 volts da Freedom, tá? Mas no nosso experimento, eu tô com duas baterias Moura de 45 ampere. No experimento, eu vou mostrar para vocês como se faz a ligação em paralelo dessas baterias. Tudinho, turma. E trabalhando com a bitola de 6 milímetros quadrados aqui também, ligando no inversor de 150 watts. Ligações seguras, funcionamento tranquilo, dá para ligar o computador, as estações meteorológicas, o carregador de celular e, como eu falei para vocês, pode ser um sistema fotovoltaico isolado simples? Sim, mas é extremamente útil, muito útil, demais útil. Entendido, turma? Orientação do painel. Pelo fato, pessoal, de nós estarmos muito próximos do Equador, a gente está numa latitude de 1,2, 1,27 graus, tá? Seria ótimo que a inclinação máxima do painel fosse 5 graus, tá? Tanto faz apontado para o norte ou para o sul, certo? O que não pode é ter uma inclinação acima de 15 graus, tá? Que aí a gente tem uma grande perda de potência, uma grande perda de geração de energia ao final do dia. Existe essa fórmula aqui, pessoal, que é o beta, que é a inclinação em graus com relação ao plano horizontal. A gente sempre trabalha com plano horizontal, certo? Que é a latitude mais a latitude dividido por 4. Então, se vocês aplicam a latitude do local, certo? Nessa fórmula aqui, vocês vão descobrir a inclinação que o módulo deve adquirir apontado para o norte. Isso se nós estivermos abaixo da linha do Equador. Se estivermos acima da linha do Equador, essa fórmula vale, mas para o módulo apontado para o sul. Mas conforme eu disse, como a gente está praticamente na linha do Equador, tá? A gente tem que estar mais preocupado em que o módulo não esteja muito inclinado acima de 15 graus. Tá? O ideal seria no máximo 10 graus. Ok, turma? No máximo. Bom, aqui nesse slide, conforme vocês podem revisar com calma no nosso material ilustrado, tá? Deixa eu sair daqui para ampliar para vocês. Tá? Vocês vão observar uma tabela com as principais inclinações aqui por estado. Deixa eu vir aqui para o Pará. Vejam só, Pará, Belém, 5 graus. Joguem a latitude de vocês naquela fórmula e vocês vão verificar que vai chegar bem próximo dos 5 graus o resultado, tá, turma? E nossa próxima aula vai ser nosso experimento, tá? O nosso experimento com a montagem completa desse sistema fotovoltaico que nós estamos, tá, dimensionando, estudando e calculando aqui na nossa última parte do curso. Tá ok, turma? Então terminamos aqui a nossa parte teórica e vamos pôr a mão na massa agora. Paz e bem, turma. Até o nosso experimento. Vamos começar logo.